Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Tudo começou com um trágico acontecimento, mas o fim da história é maravilhoso. Nascido em São Caetano do Sul, André Rodrigues da Silva, juntamente com sua família, passou por muitas fases difíceis e tristes. Enfrentou problemas financeiros e humilhações. E lá, no fundo do poço, depois de quase perder a vida, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E sua história passou por uma virada de 180 graus. O que será que aconteceu? Vamos conhecer agora os detalhes dessa linda história de conversão. André, que prazer pra gente ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Cleliane. Eu acho que vai ser um testemunho, assim, que vai glorificar muitas vidas como a minha. Foi uma transformação muito grande e acredito que vai ser uma bênção para todos que vão nos assistir e ver esse dia, o testemunho. Amém. Fala pra gente um pouquinho o que marcou a sua infância. O que marcou minha infância foi uma história, assim, de alegria. Eu cresci com pais maravilhosos, meus pais sempre me educaram muito bem e eu sempre fui a algumas escolas estaduais, mas boas escolas. E o que me marcou mesmo foi que eu acabei mudando muito de cidade enquanto criança. Eu nasci na cidade de São Caetano, mas cresci na cidade de São Paulo. Depois, aos 10 anos, eu fui levado para a cidade de São Carlos. Depois eu acabei tendo que morar num sítio. Depois eu fui para uma cidade menor ainda, chamada Dourado. E eu acabei mudando muito e quase que não conseguia criar raízes quase em local nenhum na cidade. Às vezes acontece. Eu fazia amizade e logo já tinha que mudar, já tinha que ir para outra cidade, conhecer novas pessoas. Mas isso acabou sendo bom para mim. Sim, também. a gente acaba sempre aprendendo, né, com as experiências. É verdade. Você, André, que tipo de trabalho você acabou encontrando para ajudar a sua família? O dinheiro acabou, as coisas ficaram difíceis, meu pai não conseguia pagar o aluguel mais na cidade. A gente foi morar num sítio que era de um amigo do meu pai, né, um considerado tio meu, que é um grande amigo, chama Pedro, na cidade de São Carlos, e a gente foi morar no sítio dele. E nesse sítio, eu tinha um outro tio meu que morava nesse sítio, e ele plantava milho, ele trabalhava como se fosse uma sociedade, né, com o dono do sítio, que era um sistema de arrendamento, né. Então ele plantava e tudo que ele colhia ele dividia com o dono do sítio. E eu acabei ajudando o meu tio. Quer dizer, você trabalhou de pedreiro, trabalhou com o tio também na lavoura. E depois, mais velho, vocês tiveram um outro tipo de negócio também. Isso, e quando 14 anos eu tinha, isso foi em 98, ia fazer 15 anos, o meu pai comprou o primeiro bar na cidade de Dourado, interior do estado de São Paulo. Né, um bar pequeno, e tinha um outro tio meu também que tinha outro bar lá, um estabelecimento comercial, e lá a gente se estabeleceu morada na cidade de Dourado e eu ajudava meu pai no comércio. Quer dizer, você de repente se viu ali responsável por cuidar de um bar. De cuidar de um bar. Logo cedo eu comecei a ajudar meu pai. Eu lembro que meu pai ele não queria que eu ficasse no comércio com ele, por ser um bar, né? Mas eu sempre tive aquela vontade de ajudar a minha família, eu sabia quanto eles precisavam, por toda a dificuldade que a gente passou morando no sítio e outras que a gente tinha passado. Então, me fez querer sempre ajudar ele. E eu, desde o primeiro dia que ele abriu a porta do comércio, eu lembro que eu estava lá junto com ele, já aprendendo. Agora, trabalhando mais especificamente agora com esse bar e entrando também na juventude, André, qual passou a ser o seu estilo de vida?
Logo na cidade de Dourado, eu fui inserido ali no colégio, estava no primeiro colegial, na época, né? No ensino médio. Novinho, né? Novinho, tinha 15 anos, né? E eu fiz ali algumas amizades. E dentre essas amizades, tinha alguns amigos meus que tinham um estilo de vida um pouco melhor, que já eram pessoas da cidade, que tinham uma vivência ali, eram pessoas reconhecidas ali, tinham um poder aquisitivo um pouco melhor. E eu comecei a ter amizade com essas pessoas e também fui levado por esse mesmo ritmo. Depois meu pai foi melhorando, as condições financeiras nossas foram melhorando, né? A gente comprou o primeiro carro, depois logo eu fui morar na cidade de São Carlos, que eu fui fazer cursos técnicos e continuei trabalhando no comércio. E depois eu voltei para Dourado no ano de 2004, que meu pai deixou o bar dele para mim e ele pegou o bar que era do meu tio, junto com o restaurante que eles tinham. Então nós ficamos com 2 pontos comerciais. E eu cuidava de um e meu pai cuidava do outro. Com relação, assim, André, a estilo de vida mesmo, o que te divertia, o que era um ponto, assim, de felicidade na sua vida, o que você gostava de fazer? Bom, eu sempre gostei muito de esporte, mas lá não tinha muito esse tempo para fazer, porque a gente comerciante não tem muito tempo, né? Eu trabalhava desde manhã até de noite com meu pai, e então o lazer era sempre bar, as baladas, as festas, os shows, eram essas coisas que eu costumava frequentar e sempre, todo fim de semana eu me encontrava com os meus amigos, a gente sempre tinha uns pontos de encontros nossos da cidade e a gente ia nas festas, nos bailes, bebida, era essa o lazer que eu tinha. Que eu vivia Quer dizer, se a gente fosse descrever, assim, um fim de semana na vida daquele André lá, o que você fazia? Tinha que ser de festa. Parece que eu ficava doente se eu ficasse em casa. Eu tinha que estar no meio dos amigos, no meio da balada. A gente tinha que estar bebendo alguma coisa, né? Porque parece que se não fizesse isso não tinha festa. É um conjunto, né? É um conjunto. Então a gente tinha que todo fim de semana estar nessas festas. Agora, André, se a gente fala com relação à educação religiosa, né, a bases e princípios da Bíblia, você ia a alguma igreja? Você tinha esses princípios na sua cabeça ou não? Eu nasci numa família católica, Creliane. E o princípio que eu tive sempre foi, né, sempre meu pai me ensinou a amar a Deus e ter valores morais como honestidade e ser íntegro com as pessoas. Ele me ensinou isso, mas a gente não ia frequentemente na igreja. Eu ia bem pouco, até porque comércio a gente trabalhava no sábado, no domingo, na segunda, todos os dias. Então, o tempo que sobrava eu queria ir para a festa. Entendi. Ia pouco, muito pouco na igreja. Sua vida não estava muito relacionada com o lado religioso, né? Não, nem um pouco, nem um pouco. Escuta, e você tinha seus momentos assim de espiritualidade, em que você tinha curiosidade pelo espiritual? Tinha esses momentos ou não? Tinha, cara. Tinha algumas coisas na minha vida que me deixavam assim com dúvidas, né? Porque até é interessante, quando eu assistia aqueles filmes que retratam o fim do mundo, com eventos naturais, né? Sim. Que eu gostava de assistir esses filmes. Por exemplo, um filme que eu me lembro foi um filme que contava a história do superaquecimento global. Isso é uma coisa que falava muito na época, no ano de 2001, 2000, até uns 2005. Eu lembro que falava muito disso. A ciência falava muito disso, superaquecimento global. E eu assisti esse filme que derretia as camadas de gelo do Atlântico, da geleira, e caía essa água doce no Atlântico e a água salgada acabava virando doce e o mundo acabava de uma certa forma, né, incrível. E também um outro filme que eu lembro de mudança climática também, que acabava o mundo de uma forma triste. Quer dizer, isso te fazia pensar um pouco no futuro? Sim, eu olhava, eu falava, Deus criou todas as coisas. Deus nos ama. Como é que o mundo pode acabar dessa forma, sem explicação nenhuma? Isso me deixava muito curioso e eu procurava saber, encontrar respostas. Perguntava para meus amigos, para as pessoas, sempre conversava com os professores da escola. Como é que pode acontecer isso, né? Deus fez nós, criou todas as coisas e agora o mundo acaba sem mais nem menos? Eu acho que está meio sem explicação isso. Está precisando de explicação, mas esse era o máximo, então? Você não chegava a buscar a Bíblia, ir atrás de respostas para o fim do mundo na Bíblia, não? Não, Crelene, a Bíblia era a última coisa que eu ia buscar. Sempre meu pai teve, minha mãe e família sempre teve uma Bíblia em casa, mas a gente nunca leu, nunca buscava ler. O que foi que aconteceu na sua vida, André, que foi um ponto assim máximo e que te fez se voltar para Deus? O ponto máximo foi um acidente que eu sofri, Crelene.
um pouco antes, a vida que eu estava tendo. Nessa vida de balada, de mulheres, e acabei tomando muita bebida alcoólica, e acabei experimentando drogas também, e eu via que isso não me satisfazia. Eu cheguei num ponto de ter tudo que um adolescente quer ter. Eu tinha dinheiro, na cidade que eu vivia, algumas pessoas me chamavam de rei do uísque, porque eu tomava só uísque numa época da minha vida, e os envolvimentos, os relacionamentos, eu sempre tinha facilidade para conquistar mulher, essas coisas todas. Mas eu via que isso era uma vida vazia também. E isso também me levava à questão será que a vida é isso? É só isso? É sair, fazer festa, chega no fim de semana, acabou o fim de semana, volta a rotina, e aí eu vou até quando nisso? E a vida acaba, eu vou morrer, e essa é a história que eu vou contar? Então essas coisas me deixavam um pouco. Eu questionava a vida sobre isso. Será que é só isso a vida? A gente veio para vir fazer festa e sofrer e acabou? Então isso me deixava um pouco angustiado e querer respostas aí para essas coisas, né? Então eu não sabia como reagir muitas vezes. Mas você disse de um acidente que você Isso. sofreu? Daí o que mudou realmente foi um acidente que eu sofri em 7 de setembro do ano de 2008, que um vereador da cidade vizinha que eu morava, de Dourado, cidade de Ribeirão Bonito, ele bateu de frente no meu carro e a polícia científica constatou que ele estava a 160 por hora. Uau! Ultrapassou em faixa proibida e ele estava totalmente embriagado. Gente, só contextualiza pra gente um pouquinho. Onde você estava, com quem? Como eu disse, morava na cidade de Dourado, Karen. E eu estava numa festa na cidade de Ribeirão Bonito, que é do lado da cidade de Dourado. E o vereador de Ribeirão Bonito estava numa festa em Dourado. Então nós trocamos as cidades. As cidades. E a gente foi até a cidade, estava a minha finada namorada comigo, a Natália era o nome dela, ela tinha 17 anos. Estava minha irmã comigo e estava o meu ex-cunhado, o rapaz que namorava a minha irmã, atrás do carro. E a gente foi até a cidade de Ribeirão Bonito, mas nós não entramos na festa que estava tendo lá. E aí a gente voltou para a cidade de Dourado, por isso era uma volta de 1h, 1h30 da manhã. E como eu não entrei na festa, eu nem me lembro de ter tomado bebida alcoólica naquele dia. Eu acredito que eu tenha tomado, mas não na festa, porque a gente nem chegou a entrar. E um pouco antes eu passei pelo posto de gasolina para abastecer e a gente foi embora. E na estrada, voltando, então foi que aconteceu o choque, que ele bateu de frente comigo no meu carro. Gente do céu, a 160 por hora. 160 por hora. O que acontece quando se bate de frente a 160 km por hora? O que aconteceu? Eliane, eu não me lembro de nada. Não me lembro de nada. Os meus amigos que estavam comigo na cidade, eles estavam em outro carro e eles vieram me ajudar. E eles disseram que eu estava acordado, mas eu não me lembro. E eu pedi ajuda para sair do carro. Mas eu estava todo pressionado e sufocado pela ferragem, porque ele afundou a frente do meu carro toda. E isso acabou pressionando a minha finada namorada, a Natália, que acabou morrendo comigo. Ela faleceu na hora? Na hora. Os médicos dizem que foi na hora. E então eu fiquei vivo, mas eu não me lembro de nada. E eu pedia para sair do carro. E aí logo chegaram o corpo médico, os bombeiros para me tirar. E o meu amigo nem podia relar em mim. Foi proibido, né? É proibido encostar na gente por perigo, né? De deslocamento, do pescoço, alguma coisa assim. Então eles só esperaram os bombeiros tiraram do carro. E depois eu fui levado para o hospital. E eu não me lembro de nada. Gente, no final das contas, vocês estavam em 4 no carro. E o que aconteceu com vocês? A minha irmã quebrou o fêmur da perna direita e ela machucou também o dente e também aqui ela sofreu um problema, eu não me lembro se foi com o baço. E ela teve que até fazer uma cirurgia na barriga, ela cortou a barriga para fazer uma cirurgia. E depois no hospital ela sofreu embolia pulmonar e ela quase veio a falecer. Se não fosse a minha tia que percebeu que ela estava com dificuldade muito grande para respirar na UTI. E ela foi direto levada de novo aos médicos que estavam no hospital e eles fizeram mais uma avaliação sobre ela e ela foi medicada e saiu fora de risco de vida naquele momento. Enquanto isso, a minha namorada, como eu falei, tinha falecido, a Natália, e o meu cunhado quebrou também o pé e a perna. E com você? Comigo, eu quebrei o rosto inteiro. Gente, eu tô vendo algumas cicatrizes. Lógico que hoje já é tudo muito discreto,
o tempo cuida muito das coisas, né? Mas você quebrou a cara naquele acidente. Literalmente, literalmente. Os médicos, quando me viram para fazer a cirurgia facial, disseram que era um milagre mesmo estar vivo, porque eu consegui quebrar o rosto todo e ainda estar vivo, né? Olha só. Eu tenho 15 placas de ferro e 60 parafusos no rosto. Você está brincando? 60. É mesmo? Gente, mas foi um milagre de Deus mesmo, porque ainda por cima te manteve a sua integridade, né, do rosto. Que coisa impressionante essa história. Puxa vida, que pena pela sua ex-namorada. Que choque que foi para você esse acidente, hein, André? E aí foi uma mudança de vida muito grande, né? Ah, numa situação dessa, a pessoa tem que pensar na vida, né? É. E isso, depois eu acabei fraturando também as costelas, 11 costelas, 2 tornozelos. Fiquei no hospital 11 dias em coma, né, induzido. Depois eu fiquei mais 20 dias no hospital para recuperação. Depois eu fui levado para casa, esperei a cirurgia no rosto. Esse material que vem para ser colocado no meu rosto para reconstrução facial, ele é um material importado. Eu fiquei esperando alguns dias até o médico poder me fazer a cirurgia. Olha. E Deus foi trabalhando tão grandiosamente na minha vida, Cleliane, que o prefeito da minha cidade até então, ele era um especialista bucomaxilo, Olha. que é quem faz a reconstrução facial. Só que como ele estava como prefeito da cidade, ele não poderia fazer cirurgia em mim. Então ele me encaminhou para um grande amigo dele, é um doutor que trabalha na faculdade de Araraquara, da cidade vizinha de São Carlos. E por intermédio dele eu consegui passar com esse doutor, que é um especialista, um dos melhores do Brasil, e ele conseguiu fazer a reconstrução facial no meu rosto. Gente, impressionante. E como que essa situação está relacionada com uma mudança de vida, com um encontro com Deus na sua história? Bom, Cleide, até antes do acidente acontecer, eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito suficiente, autossuficiente, né? Eu tinha tudo o que eu queria. Eu fui trabalhar e trabalhei muito, sempre ajudei minha família, mas até aquele momento agora, eu acho que eu estava me sentindo assim, sem precisar de Deus. Porque eu tinha tudo o que eu queria. Eu tinha um carro bom, eu tinha dinheiro, eu ia onde queria, eu viajava, eu passeava, eu fazia tudo o que eu queria. Então, para quê que Deus precisava estar na minha vida? E quando eu fiquei dessa forma, eu percebi quem eu era. Nós não somos nada, né? Impressionante. E aí eu fui buscar as respostas de Deus, porque eu não conseguia mais fazer coisas tão simples sozinho, eu não conseguia mais andar, eu não conseguia mais falar, Olha. eu não conseguia mais ir ao banheiro sozinho, eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais fazer nada. Quer dizer, de autossuficiente passou a 100% dependente. É. E aí eu comecei do meu ponto de partida aí buscar Deus e as respostas também. Por que que tudo isso aconteceu comigo e também da Natália, que tinha apenas 17 anos e faleceu. Por quê, né? E eu tinha ficado vivo com 25 anos e A gente fazendo se tanta coisa pergunta errada. isso, né? Diante da morte, é difícil a gente encarar a morte, achar uma solução para ela. É um desafio muito grande, até para os cristãos, né? Imagina para uma pessoa que vivia longe, né, de vida religiosa, como era o seu caso, é chocante, né? Fiquei sem respostas, então eu fui buscar as respostas a Deus. Eu queria entender por que isso acontece. Até curioso que algumas pessoas vinham em mim, né, parentes próximos, e falavam: eu não sei por que isso aconteceu com você, porque você era um menino bom na essência, mas tudo isso aconteceu com você, e tem tantas pessoas aí que cometem tantos crimes hediondos e coisas tão terríveis, e essas coisas não acontecem. Então, às vezes eu também olhava lá no fundo e eu olhava e falava: também não entendo isso. E eu quis saber por que tudo isso acontece. Agora, entre esses questionamentos se levantarem e você se voltar para Deus, e de fato você assumir um compromisso com Deus, com uma religião, com os princípios bíblicos, o que foi que aconteceu? Qual foi o ponto da virada na sua história? Bom, um pouco antes disso acontecer, Cleriane, eu tinha batido o carro, porque um dia eu saí e tinha tomado bastante bebida alcoólica e eu acabei batendo o carro, não tão grave, não foi nada de grave, mas isso me fez acordar, porque minha família ficou muito triste comigo, eles já vinham tristes comigo, eles queriam saber até onde eu ia continuar com essa vida e não queria nada sério, trabalhava, sempre fui comprometido com a minha família e ajudá-los e tudo mais, mas eu não queria nada sério de namoro, uma responsabilidade avante disso. Então, depois do acidente, e aí foi uma coisa muito grave, aí eu fui buscar as respostas de Deus. Eu comecei a ir para a igreja e pedi orientações, mas eu não houve respostas. Então, eu fui procurar emprego numa cidade vizinha, que é a cidade de São Carlos, uma cidade maior,
E nesse meio tempo eu conheci a Simone, que foi uma pessoa que era amiga da minha irmã, que fazia o mesmo curso com ela, e ela me ajudou demais a me recuperar fisicamente, emocionalmente, me dando forças para ir buscar Deus. Ela insistia comigo que eu tinha que buscar Deus para achar essas respostas. E a gente ia muito na igreja, todo domingo a gente ia na igreja, mas eu não encontrei respostas nenhuma. E nós dois fomos procurar emprego então na cidade de São Carlos nesse meio tempo. Ela conseguiu primeiro que eu, e depois eu consegui numa empresa que se chama Instituto Internacional de Ecologia. E nessa empresa, o dono é um grande doutor, especialista em meio ambiente, um homem fantástico, só que ele não acredita em Deus. E o filho dele, um grande amigo meu, eu gosto muito dele, Eduardo, o nome dele, ele me contratou. Só que ele gostava de contratar somente pessoas que eram adventistas do sétimo dia. Mas olha só, onde você foi parar? É. Quer dizer, o dono da empresa teu, um filho que gostava de contratar só adventistas, olha só que história. E você foi contratado sem ser adventista? Sem ser adventista. Foi cair no meio dos adventistas. Isso, porque o meu primo era personal trainer da esposa do Eduardo, filho do diretor da empresa, empresário do presidente da empresa. E agora, trabalhando ali no meio daquelas pessoas, você começou a perceber alguma coisa diferente neles? Como é que foi? Sim, eu percebia alguma coisa. Mas desse departamento que eu fui colocado a trabalhar, para mim trabalhar, tinha o Marcos, que foi um grande amigo, que ele é da Igreja Adventista Sétimo Dia. E naquela busca que eu estava por Deus, e comecei a contar a minha história, e tudo isso que eu falei um pouco para você, ele começou a me falar dos princípios bíblicos e do que ele cria. E eu comecei a acreditar também no que ele estava me falando. E ele acabou me convencendo de muitas coisas. Olha. E nesse meio tempo, ele me mostrou um DVD, que chama DVD, o nome do DVD é Profecias para o Tempo do Fim. Profecias para o Tempo do Fim. Lá vai você agora, que não queria saber nada de Bíblia, não tinha nada a ver com religião, agora está assistindo um DVD Profecias para o Tempo do Fim. Essa é uma série de DVDs de que pastor mesmo? Do pastor Roberto Mota. Do pastor Roberto Mota. Roberto Mota. E ele faz uma sequência com as 28 crenças, doutrinas de crença da Igreja Adventista Sétimo Dia. E ele me emprestou, eu trouxe para minha casa, e as palestras demoram cerca de 1h30, cada palestra que o pastor faz. Mas eu assistia 3, 4, uma seguida da outra. Olha, era aquele momento que você estava vivendo, Realmente, né? Ele estava respondendo tudo aquilo que eu queria saber, tudo aquilo que era a minha busca de saber as respostas de Deus, e tudo que eu precisava saber, aquele DVD trouxe as respostas para mim, e foi um impacto muito grande na minha vida. Puxa, você se lembra de alguma oração, teve algum momento que realmente selou a sua entrega com Deus? Eu lembro que foi no próprio fim das palestras do DVD, Clariane, quando ele faz ali o último momento. Eu sabia que ali naquele momento estava pronto, e eu olhei para mim, na época eu tinha 27 anos de idade, eu pensei comigo, passei 20 anos da minha vida em coisas erradas e cego, e agora Deus me fez ver aquilo que realmente tem valor. Que coisa linda. E mudou realmente a minha visão de vida. Qual que é a sua situação na vida hoje? O que você está fazendo hoje, André? Hoje eu faço teologia. Olha só. Na Universidade UNASP, aqui na cidade de Engenheiro Coelho. Eu sou estudante. Olha. A Simone, que veio me ajudar na época do acidente, ela hoje é minha esposa. Olha. E eu tenho um filho com ela, vai fazer 2 anos de idade, se chama Caleb. E ela também estuda aqui no UNASP, ela faz pedagogia. Ela já fez o curso de nutrição, agora está fazendo pedagogia também. Puxa vida. Então nós somos agora estudantes aqui da faculdade. E vai ser uma família pastoral para abençoar muita gente. Quem diria, hein, André? Como Deus é bom, né? Sim. Tá bom, vamos lá para o nosso minutinho das perguntas aqui do Ping Pong? Vamos lá. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra conversão? Mudança de vida. A grande lição da sua história. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Liberdade. Os mandamentos de Deus. Um perigo. O perigo, o pecado. Uma dica. Todos que puderem dizer para as pessoas que estão próximas hoje, eu te amo, diga. Não deixa para amanhã. Um privilégio. Conhecer a Deus. Um medo. Medo, ficar fora do céu. Casamento. Princípio divino. Uma grande mentira.
pecado, Sofrimento. terrível também. E o seu reconhecimento, o seu abraço especial de hoje vai para quem? Vai para minha família, vai para os meus professores aqui do NASP, vai para minha esposa querida, para o meu filho e para a cidade de Dourado, que é uma cidade que eu tenho orado muito para que um dia eles possam ser alcançados pela graça de Deus, pelas verdades de Deus. Que legal. E um versículo da Bíblia que te acompanha? Gosto muito de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que versículo maravilhoso esse, hein, André? Para que todo aquele que nele crê, e esse todo incluiu você um dia, que Deus continue usando a sua vida, que esse seu testemunho maravilhoso continue brilhando, abençoando muitas pessoas. Amém. Muito obrigada, viu, por ter Obrigado aceitado você, o convite. Obrigada. Muito obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Muito obrigada pela tua companhia. A gente se vê no próximo programa.